Bom, pessoal, chegando aqui a quase a última parte do nosso curso, vamos falar um pouco sobre tributação, tá? E falar sobre tributação e regulação. Na verdade, antes de falar sobre isso, é importante a gente entender o que está acontecendo. Tá? Eu não sou contador, eu não tenho o conhecimento lá como a gente fala na computação, no bits e bytes, mas, na verdade, se a gente for comparar, né, criptomoedas, elas são ativos digitais, elas têm elas têm alguma característica de commodity, mas não é bem uma commodity, ela tem alguma característica de dinheiro, mas não é bem um dinheiro. Então, assim, ela acabou entrando numa outra classificação, pelo menos no Brasil, acabou entrando numa outra classificação, né, que foi chamado, pelo menos até hoje, de ativos digitais. Então, ela não é uma ação, ela não é dinheiro, ela não é commodity, ela não é renda fixa, ela não é renda variável, ela é ativo digital. Então, acabou sendo criado um novo nome para esse ativo que antes, enfim, né, não se tinha muito como classificá-lo, né. E aqui é importante falar, tá, pessoal, antes de eu falar sobre os itens aqui de tributação e regulação, um disclaimer bem relevante, é que isso tudo muda a todo momento, tá? A tributação e regulação muda a todo momento, então sempre verifiquem as informações, tá? O que eu estou falando aqui, o que eu vou falar aqui sobre algumas questões mais detalhadas sobre regras atuais, pode eventualmente não ser mais verdade para, sei lá, para declarar, tanto para tributação quanto para a declaração do imposto de renda né, para 2021, né, em 2022. Tá? Outra coisa muito importante entender, agora aconteceu na China, né, o banimento das criptomoedas estão lá, as criptomoedas passaram a ser ilegais, mas uma premissa muito importante, tá, pessoal? O fato de algo ser novo, como aconteceu com as criptos aqui no Brasil, e não ter ainda uma legislação específica, não significa que seja ilegal. Tá? Na verdade, as coisas só são ilegais quando o governo disser que é ilegal. Então, coloquei aqui né, no nosso segundo ponto. Né? Então, o primeiro ponto era o disclaimer, né, essas mudanças rápidas, que talvez coisas que eu fale aqui já não tenham mais valor. Segundo ponto é que ser novo não quer dizer ser ilegal, ou seja, em outras palavras, né, se eu vendi Bitcoin, eu vou pagar imposto, né, eu tenho que pagar imposto, tá? Então, tem casos, eu já conheci casos, inclusive, tá, pessoal, de pessoas que compraram ou venderam imóveis recebendo em Bitcoins, tá? Eu conheci esse caso aqui em Porto Alegre. Aí tá tudo certo, eu posso fazer isso, mas o imposto devido, eu vou dever os mesmos 15% sobre ganho de capital, eu vou dever as mesmas coisas que eu estou devendo. O fato de eu ter recebido em criptomoedas, em outro imóvel, isso não me exime de pagar os impostos. Tá? O segundo cuidado que a gente tem que ter é com remessas internacionais, como eu coloquei aqui em verde. Tá? O fato de ser muito fácil de eu transferir de um lugar para o outro, né, e a questão do Bitcoin não ter fronteiras, né, o endereço ele está na nuvem, mesmo assim eu tenho que seguir a jurisdição sobre remessas internacionais. Então, se eu estou falando isso para seguir a regra, né, pessoal, que cada um faz o que julgar correto. Mas se eu estou mandando um Bitcoin para alguém que mora nos Estados Unidos, eu tenho que eu estou fazendo uma remessa internacional. Eu tenho que seguir essa lei. É claro que alguns vão argumentar, não, mas o Bitcoin não tem localidade. Bom, aí entramos numa discussão jurídica legal que eu não vou entrar aqui com vocês, mas só para vocês entenderem que nós temos que seguir as regras vigentes. Que mais, tá, pessoal? Sobre regulação no mundo, tá? Boa parte dos países segue a regulação do G20, tá? Que na verdade, um foco principal que eles trabalham hoje quando se fala de criptomoedas é prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção, né, e prevenção ao terrorismo, tá? Então é super importante acompanhar o que o G20 tem falado sobre criptoativos. Que mais, pessoal? Nos Estados Unidos, pelo menos, tá, a legislação ficou muito clara. Fazer um ICO é fazer um IPO. É a mesma coisa. Projetos devem seguir a regulação vigente para levantar capital. Né, a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, ela pode verificar, inclusive multar projetos anteriores que não seguiram as leis. Né, porque, claro, muita gente tentou fugir, né, se aproveitar. Não, estou fazendo um ICO, então eu não tenho que seguir as regras vigentes. Não, eu tenho que seguir as regras vigentes. Mas eu vou abrir minha empresa na Estônia, que a regulação é mais tranquila. Tudo bem, então vai para a Estônia e abre lá. Mas se for fazer um projeto nos Estados Unidos ou no Brasil,
as regras. No Brasil, até que eu confesso que eu não, eu não tenho certeza se eu, né, como que a gente lida com o ICO especificamente, tá? Mas com certeza, porque eu conheço alguns projetos de brasileiros, mas que foram feitos fora, né, foram feitos tipo na Estônia. Mas nos Estados Unidos, se eu for fazer um ICO e eu não seguir as regras do IPO, eu vou ser multado. Tá? Simples assim, então temos que seguir o mesmo processo aqui, até porque, como eu comentei com vocês quando eu falei de ICOs, muitas fraudes aconteceram em 2017 e o objetivo dos governos é evitar que essas fraudes aconteçam para poder, de alguma forma, controlar esse processo. Bom, no Brasil, tá, pessoal, vamos falar sobre, eu vou mostrar daqui a pouco um documento para vocês, tá? A Receita Federal, ela então entende o Bitcoin como uma mercadoria, né? Eu até falei um ativo digital, mas é uma mercadoria, então tem alíquota de IR sobre ganho de capital, então é 15% sobre vendas acima de R$ 35.000 por mês, então é algo muito parecido com o que como acontece com ações, como eu falei, tá, pessoal? Isso muda um pouco, talvez não seja ações, não sei se é bem esse valor, mas essa é a regra, a última vez que eu olhei, essa é a regra vigente. Então, se eu vendi acima de R$ 35.000 no mês, tendo lucro, óbvio, né, eu vou pagar 15% de imposto. Tá? Então, se eu vendi, então, exemplo, né, se eu vendi R$ 50.000 tendo lucro, eu vou tributar os R$ 15.000 que excederam os R$ 35.000. Tá? E quando a gente fala de declaração do imposto de renda, em 2021, até antes de 2021, não existia claramente itens para eu utilizar ali para fazer a declaração. A partir de 2021, foram criados códigos específicos. Tá? Então, eu vou até mostrar no documento que a Receita nos fornece, código 81 específico para declarar bitcoins, código 82 para declarar outros altcoins que eles chamam, né? Então, tudo que não é Bitcoin, mas que é uma criptomoeda, então Ethereum, Litecoin, por exemplo, e o código 89, tokens. Tá? Então, por exemplo, o Aave seria um token. Então, eu vou declarar no código 89. Tá? Então, como eu falei, vale observar isso para 2022, porque pode mudar, tá? Então, até porque a CVM ela vem seguindo a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários Americanas, para tentar regular esses novos ativos, tá, pessoal? Então, coisas interessantes aqui, né? A partir de 2018, por exemplo, a CVM autorizou o investimento em fundos com criptoativos até 20% desse valor total de fundos, como eu falei. Notícia que eu tenho até o momento, pode ter mudado, pode ter diminuído, pode ter aumentado esse valor, ou pode até ter acabado, não, sei que ainda existe, mas pode ter mudado o percentual. Inclusive, em 2020, esse ano, né, nós já temos ETFs de criptoativos negociados na B3, tá? Então, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar ETFs que já têm posições em criptoativos. E muito importante, tá, pessoal, para fazer esse fechamento, a instrução normativa 1888, tá? Bem importante isso aqui, pessoal. Todas as exchanges estão brasileiras devem informar negociações feitas tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas para a Receita Federal, quando o valor mensal ultrapassar R$ 30.000. E as exchanges entregam isso mensalmente para a Receita. Então, os declarantes devem informar isso no seu IR, porque se tu não declarar e tiver mais de R$ 30.000, menos de 30 mil não é obrigatório declarar, tá? Ou seja, tu não, até eu confesso que eu não sei se a exchange informa todos os valores e os valores abaixo de 30 mil a Receita ignora se tu não declarar, porque não é obrigatório, tá? Mas tem que ficar atento, porque daqui a pouco meu valor passou de 30 mil, porque subiu muito o valor do meu criptoativo, e eu não declaro, e aí eu posso, enfim, né, posso acabar caindo na malha fina, tá? Isso para exchanges brasileiras, tá? Mas eu tenho investimentos na Binance, numa exchange no exterior. Então, no caso das exchanges do exterior, por enquanto, a responsabilidade é do investidor em fazer essa declaração, tá? Então, fica por conta e risco, porque daqui a pouco, né, hoje, pensa, tranquilo, né, não vai acontecer nada, mas daqui a pouco eu tenho que fornecer meu CPF lá para a exchange no exterior, e ela acaba, por algum acordo internacional, encaminhando esses documentos para os países, e quando vê, eu tenho lá R$ 300 mil em criptoativos não declarados, isso chega para a Receita Federal, e aí eu vou acabar pagando algum tipo de imposto. Então, tem que entender bem isso aqui para ver como, né, não ter problemas, tá, pessoal? E aqui, só para a gente fechar um ponto claro, se eu tenho criptoativos numa carteira fria, né, lá na blockchain, numa carteira fria que não está numa exchange,
isso, como eu digo, eu tenho que defender sempre o ponto de ser correto, né? Eu sempre tenho que declarar os meus ativos, mas se eu não declarar, a Receita não tem como saber que eu tenho aqueles criptoativos numa carteira fria, tá? Porque eles estão anotados, é um acesso que eu tenho à blockchain, nunca a Receita vai descobrir que ele é meu, tá? Mas aí, como eu sempre digo, por conta e risco de cada um, tá? Queria mostrar para vocês aqui, pessoal, que na verdade esse aqui era o último slide que eu tinha, mas esse documento aqui, pessoal, que eu baixei, inclusive, né, da Receita Federal, aqui, né, perguntas e respostas esse documento aqui para a declaração, né, do ano passado. Só vou escrever aqui Bitcoin, tá? Tudo que eu falei para vocês, tá, pessoal, eu peguei daqui, tá, pessoal? Não é uma coisa que eu inventei. Então, aqui tem nas páginas 184, tem alguma coisa aqui sobre ganhos, né? Na página 249 aqui, explicando como é que funciona, né? Aquelas isenções até 35 mil e tal, tá tudo aqui. Eu fiz um resuminho para vocês, mas aqui estão os códigos, aqui a explicação, né? Como a Receita entende as moedas virtuais, aqui o Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin, né, que não são considerados ativos imobiliários, nem como moeda de curso legal, então tem toda a explicação, e aqui eles colocaram, deixaram bem claro, como o Bitcoin é uma moeda que tem um valor, tem um espaço de mercado muito grande, eles resolveram criar um código separado, diferente das outras moedas, tá? E aqui, interessante, né, a quantidade, nome da empresa onde está custodiado, como CNPJ, ou em caso de custódia própria, ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Eu tenho um Bitcoin numa carteira, num pendrive. Ou tenho ele numa carteira fria. Eu tenho que dizer, está numa carteira fria, anotado num papel, tenho tantos Bitcoins. Né? Isso eu tenho que fazer se a declaração da aquisição for igual ou superior a R$5.000. Então, enfim, aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque muito, daqui a pouco eu tenho um ativo que eu comprei 4, 5 mil reais em Bitcoin, de repente em um ano, como tem acontecido nos últimos anos, ele dobra ou triplica de valor, e aí, se ele está numa exchange, pode acontecer de bater naquele teto e a exchange declarar, e eu acabar caindo na malha fina. Então é super importante estar atento, estar alinhado com os contadores, tá? Então eu estou falando aqui com o público que entende muito mais do que eu sobre isso, mas tem que ficar atento porque provavelmente para 2022 nós vamos ter uma manutenção, uma atualização desse documento, e aí é super importante estar atento porque o governo está em cima, tá? Até 3, 4 anos atrás isso aqui não era importante, agora que o Bitcoin está valendo dinheiro e tem muita gente investindo em criptomoedas, agora a coisa, né, o cerco está se fechando.